situação no Líbano ainda, agora acionando a Sônia Blota direto de Paris, porque o chefe de uma das unidades da Força Aérea do Hezbollah foi morto no ataque israelense. Sônia, muito bom ter você aqui com a gente, muito embora falando de notícias muito difíceis como essa, desse conflito se expandindo pelo Oriente Médio, né? Boa tarde, bem-vinda aqui ao Entre Nós. Oi, Renan, uma ótima tarde para você, para Adriana, para a Ju. Pois é, olha, quarto dia de bombardeios intensos no sul do Líbano, mais um líder foi morto, né, pelo ataque das forças israelenses, e esses ataques devem continuar. O primeiro israelense Benjamin Netanyahu descartou qualquer proposta de cessar fogo. A França e os Estados Unidos haviam feito uma proposta conjunta para que Tel Aviv interrompesse os bombardeios pelo menos por 3 semanas, 21 dias foi o pedido. Só que, de acordo com o ministro de Israel, o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, Israel vai continuar lutando contra o Hezbollah, abre aspas, até o fim, fecha aspas. O problema, gente, é que todo o Líbano está sofrendo com o conflito. E desde o início dos ataques, né, e da decisão de Israel de levar a guerra, né, ao norte do país e ao sul do Líbano, em resposta aos mísseis lançados pelo grupo xiita, já são mais de 600 mortos e mais de 3.000 feridos. E entre os mortos, infelizmente, a gente tem 2 brasileiros, conforme contou o Túlio Amâncio, né, que confirmou a morte da Mirna, de 16 anos, e a gente já tinha a notícia da morte de Ali Kamal, adolescente de 15 anos, que morreu junto com o seu pai, numa cidade que fica no Vale do Becar. O irmão do Ali sobreviveu, eles eram de Foz do Iguaçu, haviam mudado recentemente para o Líbano para administrar uma loja de produtos de limpeza, e, obviamente, a família recebe essa notícia, está muito abalada. Cerca de 21.000 brasileiros vivem no Líbano, né, segundo o Itamaraty. E a Síria falou que pelo menos 23 de seus cidadãos foram mortos nos bombardeios em território libanês. A fuga, gente, de pessoas para fora do país em deslocamento é cada vez maior. E, segundo a ONU, mais de 90.000 pessoas já saíram do sul para o norte do Líbano. O temor agora é de uma invasão terrestre por parte de Israel, já que a guerra pode se expandir por toda a região. O Irã já comunicou que sairá em defesa do Hezbollah. E o Líbano, gente, que já foi chamado um dia de Suíça do Oriente Médio, corre hoje o risco de se transformar em uma nova faixa de Gaza, infelizmente. Sônia, boa tarde para você, bom falar com você também. E nenhum sinal de que pode avançar alguma tentativa dos Estados Unidos e de outros aliados de um acordo de paz, porque as forças militares israelenses já disseram que não vão aceitar esse cessar-fogo provisório aí de 3 semanas, e Netanyahu a caminho dos Estados Unidos, né? Exatamente. Netanyahu a caminho dos Estados Unidos, é um pronunciamento muito aguardado, inclusive pronunciamento que foi adiado em alguns dias, justamente por conta dessa operação israelense no Líbano. Mas olha, Adri, eu vou falar para você que o que a gente está acompanhando aqui com os correspondentes, agências internacionais, vários colegas que estão aqui nessa cobertura, inclusive no Oriente Médio, é que Israel está irredutível na questão do cessar-fogo. Nem pausa eles querem ir até o fim, eles querem realmente acabar com o Hezbollah, e Netanyahu deve se posicionar nesse sentido nas Nações Unidas. Claro que de uma forma mais pomposa, vamos dizer assim, mas ele deve dizer que o jogo vai continuar e que a questão vai endurecer. E o problema seria a entrada do Irã, porque entrando o Irã, toda aquela região vai ficar mais abalada ainda. O que a gente tem que levar em conta também é o calendário. O dia 7 de outubro está chegando, um ano, né, da guerra entre Israel e o Hamas, e Israel prometeu que essa data não passaria em branco para o lado do ataque de Israel o que eles chamam de forças inimigas, o Hamas e o Hezbollah, Adri. Ô Sônia, você citou aí que o Líbano já foi considerado a Suíça do Oriente Médio, só para as pessoas compreenderem, isso. Quando eu estive lá, isso me impressionou muito, Sônia, porque, claro, a gente conhece um pouco da história do Líbano, da guerra civil, de todos os bombardeios, então eu não esperava chegar no Líbano e encontrar um centro histórico em Beirute totalmente revitalizado, mas assim, muito mais conservado, preservado do que, por exemplo, os centros históricos aqui no Brasil, com lojas, shoppings de altíssimo luxo, e era, de fato, um centro do Oriente Médio de lazer, de turismo, de compras, porque eles investiram nessa revitalização de Beirute, tornar Beirute essa capital, inclusive do luxo, né, para atrair todos os vizinhos ali que queriam viajar para lugares
bons para o turismo e para as compras. Beirute se tornou isso. Depois veio a situação da guerra da Síria, a situação terrível que a Síria passou, e aí o Líbano ficou como uma rota aérea proibida, porque o risco de algum tipo de bombardeio aéreo acabar afetando o Líbano, então estava esvaziada a capital Beirute quando eu fui, desse público que buscava a Beirute das compras, do luxo, os endinheirados do Oriente Médio. E agora, com esses bombardeios de Israel contra o Hezbollah, contra o território libanês, aí mais caótica ainda fica a economia do país, porque de fato não é mais um destino, deixa de ser essa Suíça ou a Paris do Oriente Médio. Exatamente, Beirute, você bem colocou, é a Paris, né? A Beirute, porque eles comparam muito, né, com o Ocidente. E as ligações entre o Líbano e a França, elas são enormes, assim como as ligações entre o Líbano e o Brasil, como a Síria e o Brasil, né? São ligações históricas, ligações do passado. E você descreveu muito bem essa decadência, né? Várias crises e várias guerras que o país foi passando, e hoje é um papel que é ocupado pelos Emirados Árabes. Porque a partir do momento que começou essa decadência do Líbano, os Emirados, não, a gente precisa de alguma potência nesse sentido no Oriente Médio, né? A questão, né, uma região riquíssima em petróleo, mas a gente precisa atrair o Ocidente para cá. E esse é o papel. Doha tenta, né, no Catar, à medida do possível, mas esse papel hoje que o Líbano teve no passado é o papel que os Emirados cumprem hoje, né? Dubai, Abu Dhabi, mais Dubai ainda, atraindo vários turistas, atraindo o chamado Ocidente e não sendo tão rígidos aí na questão do islamismo, né, na questão religiosa. Agora, o Líbano sempre teve essa divisão, né, entre muçulmanos e cristãos. A gente teve no Brasil uma primeira leva de cristãos que chegaram, né, no nosso país, que hoje fazem parte, principalmente em São Paulo, e depois começou a nova leva, é aquela que quando você esteve no Líbano, Adriana, você descreveu muito bem, quando os muçulmanos começaram a ir para o Brasil também, e vários hoje moram também em São Paulo. Na época da guerra eu também conversei com vários. Então, assim, as nossas ligações, as ligações do Brasil com o Líbano, elas são intensas, são históricas, assim como a ligação da França. E outra coisa que abala, Adri, Renan e Ju, é que o que acontece no Oriente Médio bate aqui na Europa direto. Tem um programa aqui na França, que é um programa anti-atentados, que chama Vigipirate. Desde 2015 esse programa foi implantado aqui. Então, segundo o governo francês, ataques terroristas já foram inibidos por conta dessa guerra que acontece agora. A Israel e Hamas, e agora Israel e Hezbollah. Então, a gente não vê nenhum tipo de contorno melhor para o que está acontecendo. A gente só espera que a população civil não sofra como está sofrendo nesse momento, tanto na faixa de Gaza, quanto agora no sul do Líbano e também em Beirute, Adriana. Tá certo. Sônia Ablot está falando direto de Paris sobre a repercussão dessa guerra no Líbano. Obrigada demais, viu, Sônia? Até mais tarde no Jornal da Band. Até mais, Adri, Ju e Renan. Um beijo para vocês. Beijo, obrigado, Sônia. Agora 12h20.